31 minutos, 7h31, horário de Brasília. Estamos ao vivo mais uma vez, aí com você na sua casa, nós aqui nos estúdios da Rádio Manaim, mas unidos num só espírito, no Espírito Santo de Deus. Que alegria encontrar você nessa noite aqui conosco mais uma vez. Muito bem, vamos dando início ao nosso pré-culto, né? É o nosso pré-culto, que é aquele momento maravilhoso que temos aqui, todas as noites, conversando com os pastores, ou melhor, com o pastor que vai estar na frente, dirigindo o culto de logo mais, o culto da família hoje, né? Sexta-feira. E nós estamos recebendo com muita alegria aqui, ele que já foi a ovelha dele, né? Aqui em Coqueiral, Itaparica 1. Hoje ele está em Gaivotas 2, que é um bairro pertinho, colado aqui com Coqueiral, Itaparica, aqui em Vila Velha. E eu tô falando dele, que veio de Valadares, veio de terras mineiras para terras capixabas e está aqui conosco. Pastor Edson Souza estará conosco no culto de logo mais à noite, mas antes, passando aqui nos estúdios da Rádio Manaim, onde vamos conversar um pouquinho, né? Meia hora com ele. E eu já quero agradecer a você que está em casa, em todo o Brasil, em mais de 174 países, através do portal radiomanaim.com.br, também pelo YouTube. Você que acompanha aqui a nossa programação, seja muito bem-vindo. A paz do Senhor para você, tá bom? Pastor Edson Souza, que alegria recebê-lo aqui nessa noite conosco, uma honra para nós conversar com o senhor. A paz do Senhor. A paz do Senhor, Kleber, a paz do Senhor, todos os nossos irmãos aí que estão conectados aqui na Rádio Manaim, sempre acompanhando a programação, adorando a Deus e inclusive multiplicando, né? Esse canal aí que a igreja tem para se comunicar com as pessoas em toda parte do mundo. É um prazer estar aqui mais uma vez contigo e com todos os nossos irmãos aí, Kleber. Amém, glória a Deus. Vamos conhecer um pouquinho mais do pastor Edson. Pastor Edson, o senhor é natural de Valadares, em Minas Gerais, né? Exatamente, nasci em Valadares e morei lá até 2008, quando aí eu vim aqui pro Espírito Santo morar em Vila Velha mesmo, em 2008. 2008, né? Quem me falou um pouquinho do senhor, contou alguma coisa assim, senhor, foi o pastor Ricardo Azevedo. Lembra do pastor Ricardo? Hoje claro, está em Portugal hoje. Sim, Ricardo é meu concunhado. A minha esposa e a esposa dele são irmãs. Perfeitamente. E ele me contou que e eu vou perguntar ao senhor aqui agora. O senhor começou a trabalhar ali no Shopping GV. É o único shopping lá de Valadares. Eu trabalhei nele de 99 até 2004, lá no shopping. E depois disso eu fui para outro emprego, foi um emprego que inclusive me trouxe aqui para Vila Velha, para o Espírito Santo. É isso que eu queria saber. Como o senhor chegou aqui em Vila Velha, vindo de Valadares? Eu trabalhei numa grande seguradora por alguns anos, Bradesco, né? Não tem problema falar o nome, né? Não tem problema nenhum, nós só estamos batendo um papo mesmo, né? Então eu entrei numa seguradora lá. E aí teve uma oportunidade, Deus nos abençoou. Eu, inclusive, era ovelha de pastor Daniel Moreira lá. Olha que coisa. Pastor Daniel Moreira, quando aconteceu a oportunidade, uma promoção, Deus abriu-nos as portas. E aí eu vim transferido aqui pro Espírito Santo para trabalhar na unidade da seguradora aqui. E gostei tanto que não quis mais sair daqui do Espírito Santo. Agora é capixaba. É isso aí, meu irmão. Estamos aqui felizes da vida. Amém. Como foi o encontro com o Senhor? E que mudou a sua vida? Foi em Valadares, né? Foi em Valadares. Esse é um momento muito importante. Isso foi um marco na minha vida, sabe, Kleber? Foi em 1994, para você ter ideia. Eu fui a convite do grupo de jovens. Um grupo de jovens, eu encontrei com alguns amigos da minha infância que estavam na igreja, me convidaram para ir à igreja, porque eu trabalho de jovem muito atuante. Me convidaram para ir à igreja, eu fui. E por lá fiquei por um tempo, aquele visitante de domingo, certo? Até que num determinado dia, eu tive uma experiência tão notável com Deus, de modo que essa experiência, quando posteriormente nós passamos a estudar aquele processo da salvação, ato, processo, aquele dinamismo todo, aquilo está muito bem desenhado na minha cabeça, muito claro, porque num dia eu recebi o meu chamado. Numa quinta-feira, eu estava na igreja. E eu confesso que eu estava querendo desistir. Estava querendo sair. Não vou frequentar aqui mais não. Mas cantou-se um louvor. Alguém me falou do amor, de um Salvador, o Filho de Deus. E quando começou a cantar aquele louvor, eu fiquei prestando atenção na letra. E aquele negócio foi tão forte que eu me arrepiei e olhei para o lado e para o outro, assim, achando que alguém estava olhando para mim. Mas não era. Era o Espírito Santo que estava agindo na minha vida.
E aí o louvor foi se processando, eu fui atentando para a mensagem, tem a parte do refrão que fala assim, invadiu todo o meu coração, inundando o meu ser de prazer, bem maior do que qualquer emoção, ultrapassa o meu entender. E aquilo ali ficou muito claro. E eu disse para mim mesmo, naquele dia, ele sentado no banco sozinho, no 5º banco atrás do grupo de louvor. Eu falei, eu nunca mais saio daqui, porque Deus me chamou aqui e não foi ninguém. Não tinha ninguém conversando comigo. Foi eu e o Senhor. Então foi uma experiência muito notável. No finalzinho de 94, aí me batizei em 15 de outubro de 95, que foi o próximo batismo que teve naquela igreja onde eu estava. Me batizei e Deus tem sido gracioso e sustentado a minha vida e a minha família até aqui, nesses 27 anos. Qual a importância, já que o senhor foi alcançado através de um louvor, né? O Espírito Santo atuou na sua vida ali através do louvor. Qual a importância pro senhor do louvor na obra, na igreja, na vida de uma pessoa? O louvor, eu posso dizer que ele entra em lugares que às vezes você conversando você não entra. Porque a mensagem do louvor, ela ecoa, seja no rádio, seja na TV web Manaim, seja na rádio web, seja na FM, seja a igreja cantando, a vizinhança ouvindo, seja uma pessoa cantando no meio da rua, igual já aconteceu comigo. Ou então, dentro do carro, coloca um louvor com o vidro aberto e alguém ouve. Então, o louvor, ele chega nesses lugares e ele vai ao coração da pessoa e ele acessa, inclusive, a alma. Porque o louvor, quando ele é uma expressão do Espírito Santo falando, é um louvor que tem uma ação, ele foi elaborado pelo Espírito Santo, ele acessa esses lugares onde o homem e a emoção não acessam, mas ele acessa a alma. Então, o louvor é maravilhoso. O louvor é do céu para resgatar o homem, fazendo com que ele volte para o céu. É isso que eu entendo que é o louvor para mim, viu, Kleber? E hoje vivemos hoje não, né? Não só hoje, vivemos há mais de 1 ano e meio, quase 2, dessa pandemia, onde as pessoas estão angustiadas, tristes, sem esperança, ansiosas. Sim. E o louvor toca profundamente. Conheço pessoas que teve uma irmã, pegou um Uber, ela tinha uma consulta e o motorista ali estava dirigindo e ela colocou o louvor na Rádio Manaim, no aplicativo, e ficou ouvindo dentro do carro. E aquele louvor que estava tocando, ela viu o motorista, começou a chorar e ela perguntou o que estava vendo, ficou preocupado. E ela falou, não, eu sou desviado e esse louvor que está tocando aí, eu ouvia muito na igreja. Olha a importância do louvor, isso que o senhor está falando na vida das pessoas, né? Quem está ao redor. Ô Kleber, vamos lá, na sua igreja atual, que é Coqueirão, nós estávamos um certo dia num culto de domingo à noite e nós cantamos um louvor e aí, quando terminou aquele louvor, tinha um moço que estava lá no portão. Ele era visivelmente, né? Um mendigo, porque estava todo maltrapilho, e aí ele ficou no portão. E aí o irmão que estava lá no portão teve a sensibilidade de falar com ele, entra. Ah, mas eu tô mal vestido, eu tô sujo. Não tem problema, entra. E ele entrou, e ele sentou no banco do jardim mais próximo do templo. E aí o culto se processou e depois nós fomos atendê-lo. E ele disse o seguinte, eu estava passando aqui na rua, eu também sou desviado. E quando eu ouvi tocar aqueles louvores, eu era do grupo de louvor da igreja na minha juventude. E aquelas notas, o louvor, a melodia foi entrando no meu coração, eu não consegui passar sem parar na porta da igreja. E ele ficou ali chorando, entrou e sentou e assistiu o culto todo por causa de um louvor no período de louvor que atingiu o coração dele, atingiu a alma dele. E ele entrou ali e ele teve um refrigério. Nós oramos com ele, atendemos a ele e ele pôde falar tudo isso para nós. Eu estou numa situação muito difícil, mas a mensagem desse louvor, ela me renovou, me fortaleceu e eu aceito de novo Jesus como Salvador da minha vida. Ali em Coqueiral, você vê a importância do louvor. O louvor, ele vai lá na rua e pega alguém que está perdido. Ele vai dentro de casa, vai num volante de um Uber e alcança uma pessoa. O louvor é maravilhoso. O louvor é maravilhoso. Muito bem, estamos conversando com o pastor Edson Souza, ele é o nosso entrevistado aqui nessa noite, ele que estará à frente do culto da família, às 8 horas, hoje, sexta-feira, não é? Então, culto da família, você é o nosso convidado. O pastor Edson vai estar trazendo uma mensagem no culto da família às 8 horas e eu renovo aqui o convite para que você possa participar conosco. Pastor Edson, ele trabalha na área de seguros, né, de automóveis, enfim. E, pastor, é muito importante hoje em dia
termos assegurado os nossos veículos. E qual a importância também de termos assegurada a nossa segurança, a nossa salvação em Cristo Jesus? Isso é maior do que tudo, né? Hoje, por volta das 17 horas, eu estava conversando com um cliente e ele sabe que eu sou pastor. E ele falou o seguinte: pastor, eu quero ir na sua igreja. Você me fez o convite e eu não fui ainda, mas eu não esqueci, eu quero ir na sua igreja. Aí eu disse a ele o seguinte: então aproveita e vai esse final de semana, já que você tá de folga esse final de semana, vai lá. E ele disse: eu vou mesmo. Eu mandei na hora para ele a localização da minha igreja, horário e tudo mais, e assim, conversando com ele no telefone, né, só com o fone, e mandei para ele. E aí ele falou assim: rapaz, eu vou lá, eu vou porque eu sei que isso te alegra. E tem tudo a ver com o que nós estamos falando aqui. Aí eu disse para ele o seguinte: olha, você é meu cliente e eu vendo seguro para você, mas eu confesso a você que eu fiquei muito mais feliz de você falar que vai me dar o privilégio de ir lá na minha igreja esse final de semana. É melhor do que eu vender seguro para você. Por que isso, Kleber? Porque só Jesus pode satisfazer e dar a segurança que a alma precisa. E quando Jesus está presente, não tem alma perdida mais. Não tem alma que corre risco mais. Porque, como diz lá a Bíblia em João 10, 27 e 28, quando a ovelha está no aprisco junto com Jesus, ninguém arrebatará a ovelha da mão do Senhor. Ela está mais do que segurada. Está segura, né? Ela está protegida de todo mal. Então não tem coisa melhor do que estar com Jesus. E a palavra do Senhor diz que esse mundo que aí está jaz no maligno, né? Ou seja, está debaixo de uma mentalidade maligna. E onde as pessoas buscam ansiosamente segurança, né? A segurança do lar, a segurança no trabalho, a sua própria segurança no dia a dia, que a violência, ela está aí em todos os lugares. Mas as pessoas às vezes não atentam, pastor, para a segurança da alma. Porque a alma só tem 2 lugares que ela pode ir, né? Para uma vida eterna com Deus e uma vida eterna sem Deus. E agora, eu queria ouvir a opinião do senhor. O senhor é uma pessoa experiente. Quantos anos já de obra e de ministério, pastor? Na presença do Senhor, eu tô com 27 anos, certo? Eu disse 94, né? Então, até 10 anos, eu estava na igreja com a minha mãe. E dos 10 anos em diante, a gente acha que tá muito grande, muito adulto. E aí, dos 10 aos 17,5, eu fiquei fora. Mas aí, com 17,5, eu voltei. Portanto, estou com 27 anos na presença do Senhor, sem interrupção. E espero que esteja sem interrupção eternamente, certo? E como pastor, estou há 7 anos. 7 anos. Inclusive foi aqui, a minha ordenação foi aqui na igreja de Plano 100, que está aqui debaixo de nós, né? Debaixo daqui da rádio. Em 2014 foi a minha ordenação, portanto 7 anos aí no ministério. Nesses 7 anos de ministério, o senhor já deve ter conversado com muitas pessoas que buscam, ou pelo menos buscavam essa segurança num trabalho melhor, um salário melhor, numa casa própria, mas a casa eternal, essas pessoas não buscam. Você deve ter alguma experiência desse tipo, não? Há muita. A gente assiste pessoas, principalmente num culto de domingo à noite, né? Que é onde a pessoa reserva para visitar a igreja, quem não tem uma definição em Jesus Cristo. Eles reservam domingo à noite. E é quando a gente assiste mais pessoas que foram à igreja, mas levados por um problema pontual, que não é a sede da alma, mas é um desemprego, é um problema familiar, é uma enfermidade, certo? São coisas assim periféricas, mas não centrais. Inclusive, nós vamos dizer isso daqui a pouco no culto da família, né? Vamos chegar lá. Nós vamos dizer isso daqui a pouco. São coisas periféricas que vão atormentando e as pessoas vão convidando ou permitindo entrar na sua vida, e isso desestrutura tudo e não dá qualquer segurança para a alma. A pessoa fica verdadeiramente um mendigo espiritual, porque ele vai para um canto, vai para o outro, mas a alma só está segura em Jesus. Não tem outro lugar, não tem outro abrigo seguro, a não ser em Jesus. Então a gente atende muito isso, problemas periféricos, que as pessoas vão querendo uma bênção, mas não vão querendo o abençoador, o dono da bênção, que é Jesus. E a gente atende isso, e a mensagem nossa no ministério, a mensagem do Evangelho Eterno é essa, é falar que a segurança verdadeira e permanente, eternal,
Só Jesus. Só Ele que tem isso pra gente. O senhor teria alguma experiência que marcou a sua vida, no seu ministério, a sua vida cristã, que o senhor carrega até hoje? Sempre que esse assunto vem à tona de experiência, na mente do senhor vem aquela experiência que marcou a sua vida, na sua igreja lá em Valadares ou aqui em Vitória? Olha, você me pegou de surpresa. Como nós vamos falando aqui, é uma conversa, mas aí eu puxo na memória porque são algumas experiências. Mas ontem mesmo eu tive fazendo uma visita para uma pessoa que ele ainda não está definido em Jesus. Não vou dizer nome, claro, né? Claro. Mas uma pessoa que não está definida em Jesus, mas está no processo. E essa pessoa, a primeira vez que nós conversamos, ele é marido de uma pessoa que eu já conhecia há muito tempo, amiga minha, e ele acabou se tornando um amigo meu, certo? Mas ele foi à igreja e ao final do culto, ele me procurou e disse o seguinte: onde é que você achou as coisas que você disse ali na frente? Porque eu li minha Bíblia e não tinha muita coisa. Eu falei para ele exatamente o seguinte: eu fiz igual um servo do Senhor chamado Felipe fez. Eu abri a Bíblia e anunciei Jesus para você. E o que eu anunciei ali é muito pouco perto do que ele tem a fazer na sua vida. E ele falou assim: mas eu não consigo entender. Eu falei: meu irmão, é um processo. É um processo que o Espírito Santo vai te fazendo entender, lembrar, e vai descortinando, vai revelando o que é Jesus para você. Então é uma experiência que eu tenho muito marcada na minha vida, é esse amigo, certo? Esse amigo. E eu vou dizer mais uma, já que você me deu a liberdade, vou falar rapidamente aqui. No verão a gente recebe muita gente de fora aqui em Vila Velha, não é verdade? Verdade. No verão, antes da pandemia, portanto 2019, nós fizemos um culto. E no final do culto, o Senhor nos disse que era para fazer verdadeiramente um apelo. Não para a pessoa sair lá na frente, mas onde estivesse, quem quisesse, inclusive, expressar aquele Romanos 10:9, né? Se a sua boca confessar e tudo mais. Então, nós lemos aquilo e aí um casal lá do sul de Minas, que estava visitando aqui, eles levantaram, Kleber. O casal levantou e veio lá de trás até o púlpito. E chegou no púlpito, eu falei: pois não, meus irmãos. E eles disseram o seguinte: nós queremos aceitar o Senhor Jesus. Nós não somos aqui, estamos de férias aqui, mas nós queremos reconciliar a nossa vida com Jesus. Foi em 2019, vieram andando assim, quebrando vergonha, quebrando toda a barreira, mas assim, a mensagem, o Espírito Santo de Deus ajudando a vida deles, que eles se levantaram, confessaram Jesus e foram lá na frente. E foram lá na frente. Uma experiência marcante, viu, Kleber? Muito bem, pastor Edson Souza, qual o texto que o senhor irá trazer nessa noite no culto da família? O senhor poderia dar uma breve introdução da mensagem? Nós vamos falar ali em Marcos capítulo 9, do verso 21 a 23, quando um pai de família, desesperado com o seu filho atormentado, ele vai ao encontro de Jesus e ele fala o seguinte: ajuda-nos, por favor, ajuda-nos. Eu já levei o meu filho para os seus discípulos, eu já levei para outras pessoas, mas ninguém pôde resolver nada. Me ajuda. E aí ele fala: se o senhor puder, me ajuda. Como é que eu falo com Jesus se o senhor puder, né? Ele pode tudo. E Jesus devolve para ele assim: se você crê, tudo é possível ao que crê. Amém. E aí a bênção de Deus, ela pôde fazer parte da vida deles e da casa deles. Né? E essa é a mensagem para você nessa noite. Se você crê, tudo é possível ao que crê, né? Talvez você esteja vivendo também um problema desse, familiar, com seu filho, com a sua filha, com seu esposo, com a sua esposa, né? E se você crê, tudo pode, tudo é possível aquele que crê. Amém? Pastor Edson, muito obrigado. Tá vendo? Passou rapidinho, hein? 7h51, tem que liberar o senhor para ir para o outro estúdio, se preparar para o culto. Mas eu já queria aqui, ao vivo, agradecer a sua presença, a sua vinda aqui. Uma alegria muito grande receber o companheiro, amigo, pastor, acima de tudo, nosso amigo em Cristo Jesus. E uma honra tê-lo aqui conosco mais uma vez. Espero que essa seja a primeira de muitas vezes. A honra é minha, né? E a alegria também é minha. Eu aproveito aqui para fazer o convite a todos os nossos irmãos, amigos, ou aquele que simplesmente foi
trazido por Deus a estar sintonizado ou conectado com a gente aqui, e participe deste culto. Você não vai assistir um culto, você vai participar de um culto, porque o Espírito que está conosco aqui é o Espírito que está contigo aí onde quer que você esteja no mundo. O Espírito de Deus, ele vai te envolver num culto que não é nosso, mas é o culto do Senhor, né? Amém. Muito obrigado, pastor Edson. É você, então, está renovado. Estou aqui renovando o convite para você estar conosco a partir das 8 horas pelo YouTube, pela Rádio Manaim, tá bom? Culto da família, não perca. Rádio Manaim, anunciando o Evangelho Eterno. A você, boa noite, a paz do Senhor e até daqui a pouquinho.